Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a apostila 3, tá? Vocês ainda não receberam, mas logo acho que creio que semana que vem já vai estar recebendo essa apostila. Então, vai ficar mais fácil para a gente trabalhar dessa vez, tá bom? O terceiro capítulo da apostila, né? A terceira apostila vai falar sobre a introdução à física, que é uma matéria, assim, lembra um pouquinho assim matemática, porque tem algumas continhas, tá bom? E vamos falar sobre força do dia a dia que a gente utiliza, como que chama essa força, o tanto de força que a gente tem que aplicar, a direção que essa força tem que ser aplicada para determinados objetos poderem se movimentar, tá? Então, aqui já começa. A escalada é uma atividade física que pode ser realizada tanto ao ar livre quanto em ambientes fechados. Normalmente, as pessoas que praticam essa atividade precisam ter um bom preparo físico e utilizar objetos simples, como cordas e grampos de parede, para que a sua prática seja mais segura. Então, aqui, ó, a gente está vendo as pessoas na escalada, então, eles usam corda, mas por que eles usam corda? Por que não vai com a mão? Né? Qual que é o porquê de utilizar essa corda, né? É para diminuir a força que a pessoa teria que fazer se fosse escalada à mão mesmo. Então, alguns objetos foram criados pelo ser humano para facilitar a vida da gente, né? Então, a gente fala assim que é para diminuir a força que a gente utiliza. Então, vamos ver o que é força primeiramente. É comum comentarmos que uma pessoa é mais forte do que a outra, ou que, para conseguirmos empurrar um grande objeto de grande massa, né, devemos ter muita força. Para os estudos de ciências, os argumentos citados estão incorretos, pois força não é algo que possamos ter, e sim uma interação entre dois ou mais corpos. Então, não é porque uma pessoa tem muito mais força que a outra que aquela que tem menos força não consiga realizar determinados trabalhos, né? Ela vai conseguir com a ajuda de quem? De máquinas. Mas não pense que máquina é somente aquela coisa automatizada, não, tá bom? A gente vai ver os tipos de máquinas que tem. Atividades como subir uma parede, chutar uma bola, correr, empurrar um móvel ou comprimir uma mola, por exemplo, envolve a ação de uma força. A força pode ser percebida quando há alteração do estado de movimento ou repouso de um corpo. Então, quando você chuta uma bola, a bola se movimentou, você utilizou uma força para que isso acontecesse. Quando você faça um equilíbrio na ação de outras forças, ou quando algum objeto se deforma. Então, quando você usa a mola, né? A mola ela se deforma quando você aplica força sobre ela. Quando você coloca objetos para se equilibrar, se equilibra com outras forças para que barre, para que segure outro objeto. Quando algo, por exemplo, eu fiz um movimento aqui, eu mudei de lugar, eu fiz uma força para que isso acontecesse. Pode ter sido pouca? Pode, mas eu fiz uma força. Um jogador de futebol, ao chutar uma bola, por exemplo, altera sua velocidade pela ação de uma força. Isto é, durante o contato com o pé do jogador, a bola sai do estado de repouso para o estado de movimento. Nesse caso, temos a aplicação de uma força sendo associada à variação do estado de movimento de um corpo. Então, lá a gente corre mais, corre menos, né? E dependendo do que a gente quer fazer, então a gente vai aplicar uma força maior. Em algumas situações, as forças são aplicadas para evitar o movimento dos corpos. Isso ocorre quando uma força é aplicada para equilibrar outras forças que produziriam um movimento. Então, aqui, ó, o carro está
ladeira, né? Se você não puxar o freio de mão e deixar ele engatado, seu carro vai, ó, ladeira abaixo, né? Então, para impedir esse movimento, né, eles travam a roda, né, fazendo esse procedimento, a roda é travada, realizando uma força no sentido contrário, que mantém o veículo em repouso, nesse caso. Isso é a força do equilíbrio. Outra consequência da aplicação de força sobre um corpo é a alteração do seu formato, ó, uma colisão, né? O carro está lá em movimento, tá, bateu. Alteraram as formas do carro e eles pararam de se movimentar. É comum observarmos, ó lá, além da redução da velocidade, a deformação dos objetos. O mesmo pode ser verificado em molas, elásticos, tá? E como que a gente classifica essa força? A gente tem a força de contato, a força de campo, tá? A força de contato é aquela em que um corpo exerce contato direto sobre outro. As forças de tração, normal, de atrito e a elástica são exemplos. Então, quando a gente está andando de patins, de patinete, ou mesmo andando normalmente, é uma força de contato, porque eu estou em contato com outro objeto, tá? Então, a partir do momento que você tem esse contato, com qualquer outro tipo de objeto, a gente chama de força de contato. Força de campo é a força que um corpo exerce sobre outro a uma certa distância. Força gravitacional, elétrica e magnética, ou seja, eu utilizei um ímã, de longe eu consigo puxar um determinado objeto, né? Então, ou seja, eu não tenho contato com o objeto. Então, força de contato já fala, você tem contato com o objeto, e a força de campo é aquela que é a distância, você não precisa relar no seu objeto. Quanto à natureza, algumas forças recebem nomes especiais. Força-peso atua em função da ação da gravidade. O que é essa ação da gravidade? A gravidade é uma força de atração que um corpo massivo como a Terra exerce sobre os corpos que estão ao seu redor. Ou seja, essa força, essa ação da gravidade que tem no nosso planeta é o que nos mantém aqui, não deixa a gente dar aqueles pulinhos, igual quando a gente vê imagens de astronautas na Lua, né? Eu vi algum filme, os caras vai lá, pula assim, parece que vai em câmera lenta, né? Porque a gravidade lá da Lua é bem menor que a da Terra. Então, é isso aqui que mantém a gente andando de forma normal aqui no nosso planeta, né? Sem dar aqueles pulinhos e parecer que vai sair voando por aí. Força normal atua sempre que ocorre o contato entre objetos sólidos. Então, a força normal atua quando a gente está andando, pisando no chão, tá? Força de atrito atua no sentido contrário ao deslizamento entre duas superfícies, tá? Então, quando tem o deslizamento, ou mesmo você empurra algum objeto, é a força de atrito. E a força de tração é aquela que você está puxando, tá? Que é com fios, com cordas, certo? Então, aqui eu tenho alguns exercícios, vou mandar para vocês no grupo, tá? Defina o que é força e cite suas classificações. Então, olha só, a gente pode voltar aqui. Aqui fala, né, o que é a força. E aqui tem as suas classificações, né? A classificação da força, tá? Força. Facinho essa, hein? 2. Observe as situações retratadas na imagem e classifique as forças que estão atuando e qual a sua natureza. A escalada pode ser facilitada com o uso de cordas. Ao saltar uma barreira, a pessoa retorna ao solo por ação dessa força. Então, aqui, ó, são esses tipos aqui, ó, força-peso, normal, de atrito ou de tração. Quais são, certo? 3. Analise as situações descritas e indique 1 para a força de contato e 2 para a força de campo.
Contato é aquele que tem contato com outro objeto, e a força de campo é aquela que não exige o contato. Entenderam? Facinho essa daqui. Façam no caderno por enquanto, né? A apostila logo chega e já me mandem para eu fazer a correção, beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar. Até a próxima.